Irmãos, a paz de Deus esteja com todos. Sou o missionário Raimundo Ferreira do Projeto Novo Semear e o tema do nosso vídeo de hoje será Viver em perfeita comunhão com Deus. Irmãos, certamente somos todos cristãos dedicados à obra de Deus, mas quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe quais são as condições necessárias para estarmos sempre firmes na comunhão com Deus? Vejamos primeiro o que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 6. Sabemos que no começo Deus criou Adão e Eva e eles eram inocentes de qualquer pecado e por isso viviam em perfeita comunhão com seu Criador, como podemos ler no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8. Porém, sabemos que eles pecaram ao comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ficaram espiritualmente separados de Deus, conforme está escrito no livro de Gênesis, lá no capítulo 2, dos versículos 16 e 17. Também sabemos que neste caso que, além de Adão e Eva perderem sua comunhão com Deus, eles também foram expulsos do jardim do Éden. A Bíblia é a história do desenvolvimento do plano de Deus para ele restaurar a sua comunhão com o homem. Deus não deseja estar afastado do homem e, assim, ele providenciou, através de Jesus Cristo, o meio para que o homem seja restaurado na comunhão com o seu Criador. A comunhão divina é um privilégio, mas precisamos entender como é estabelecida e mantida. No Novo Testamento, a palavra comunhão é sempre usada em assuntos espirituais, nunca para atividades sociais. A palavra envolve basicamente dois elementos, a relação e a ação. Quando duas pessoas ou mais têm um interesse espiritual em comum por causa de sua relação espiritual, elas têm comunhão ao participarem desse interesse comum. Sem essa relação, a participação em algum interesse ou trabalho não constitui comunhão no sentido bíblico da palavra. Duas pessoas cristãs têm uma relação de comunhão. Elas pertencem à família espiritual de Deus. O relacionamento com Deus é a base para o nosso relacionamento com o nosso irmão. Podemos dizer que estar sempre em comunhão com Deus é a melhor coisa que alguém pode fazer nessa vida. Quando estamos em comunhão com Deus, sentimos segurança. Não temos medo de ofertar a nossa vida em favor das pessoas que sofrem. Temos certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A comunhão com Deus é como um casamento. Quando o casal deixa o primeiro amor e cai na rotina, quando um dos dois perde aquele sentimento de querer agradar e esquece como foi bom o início do namoro e começam a se distanciar, eles vão perdendo a comunhão entre si. Viver em comunhão com Deus é estar sempre em contato com Deus. É o amor como no início. Vejam que o apóstolo João escreveu sobre isso em 1 João, no capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. O homem não pode caminhar na escuridão, ou seja, viver no pecado e ter comunhão com Deus. A pessoa que nunca pecou está caminhando na luz, assim como Adão e Eva caminhavam antes de pecarem lá no jardim do Éden. Deus jamais nos esquece. Ele jamais deixou de nos fazer o bem. Porém, quando nós esquecemos de quem nos amou primeiro, perdemos a comunhão com Ele. Vejamos o que significa ter a nossa vida sempre em comunhão com Deus, com base no que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 3, 1 a 12. Agora vejamos quais são as condições para vivermos sempre em comunhão com Deus. A primeira delas é ter total confiança no Senhor, seu Deus.
A base dessa confiança é a sabedoria que nos é transmitida pela palavra de Deus, conforme somos orientados no livro de Provérbios, no capítulo 2, no versículo 6. Quando esperamos confiante pelo Senhor e nele confiamos sem nos atribuir os nossos próprios conhecimentos, Ele coloca os nossos pés sobre a rocha e firma os nossos passos nos seus caminhos, conforme escreveu Davi no Salmo 40, versículo de 1 a 3. A nossa vida também passa a ter a firmeza igual à do Monte Sião, que nunca se abala, conforme lemos no Salmo 125, versículos 1 e 2. A vida fundamentada na confiança em Deus tem condições de crescer em graça diante de Deus e dos homens, conforme também lemos em Provérbios, no capítulo 3, versículo 4, e no Evangelho de Lucas 2, 52. Irmãos, a palavra graça, além de significar favor imerecido, também significa beleza e encanto. Portanto, a vida do crente é bela, frutífera e atraente, conforme lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. A segunda condição para vivermos em perfeita comunhão com Deus é ser submisso a Ele. Precisamos reconhecer a necessidade de termos sempre Deus em nossos caminhos, conforme lemos em Provérbios, no capítulo 3, versículo 6. Ou seja, significa nos submetermos à sua soberania em todas as áreas da nossa vida, da nossa família, nos nossos negócios, no nosso lazer e na nossa espiritualidade. Significa buscar Deus em primeiro lugar, na certeza de que as demais coisas nos serão acrescidas depois, conforme Jesus Cristo nos aconselha no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Na vida do cristão não pode haver comunhão entre o sagrado e o profano. Em tudo o que somos e fazemos, Deus é o Senhor soberano e somente a Ele devemos prestar culto. Dessa forma, o Senhor endireita todas as nossas veredas e nos guia por caminhos certos, sem erradas, conforme está escrito no livro dos Salmos 23, 3. A prosperidade ensinada no livro de Provérbios é o resultado de vidas inteiramente submissas aos propósitos de Deus. Quando isto acontece, Ele nos guia com segurança até o alvo final da nossa vida. As decisões e ações humanas não invalidam a providência divina de Deus, conforme afirmou José a seus irmãos no livro do Gênesis, capítulo 50, versículo 20. A terceira condição para vivermos em perfeita comunhão com Deus é adorá-lo com os seus bens. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, temos um texto claro que fala sobre isso. Esse mesmo mandamento é reiterado diversas vezes na Bíblia, conforme podemos ver em Malaquias 3, 10, Mateus 23, 23, Gênesis 14, de 18 a 20 e em Gênesis 28, de 20 a 22. As promessas de Deus devem ser para o cristão um estímulo para a sua fidelidade e não um incentivo a um ato interesseiro de adoração. Até aqui já falamos sobre a primeira, a segunda e a terceira condição para vivermos em perfeita comunhão com Deus. E qual será a próxima? A quarta condição para vivermos em perfeita comunhão com Deus é manter uma vida disciplinada. Manter a nossa vida disciplinada é um ato de sabedoria de nossa submissão à disciplina de Deus.
conforme está escrito no livro de Provérbios 3:11. O fato é, sem disciplina, dificilmente haverá prosperidade em alguma área de nossa vida. O motivo dessa submissão é porque somos filhos de Deus. Sem disciplina, seremos bastardos e não filhos, conforme nos é afirmado por Pedro em sua carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículos 7 e 8. A disciplina revela o caráter de Deus como nosso Pai amoroso e justo. Muitas das vezes não é motivo de alegria quando se aplica a disciplina da palavra de Deus a uma pessoa, mas sim de tristeza. No entanto, ela produz o resultado de santidade e paz. Com exceção de Jesus Cristo, todas as pessoas responsáveis têm pecado. Vejam assim, Jesus obedeceu à vontade de seu Pai, mas todos os outros homens, tanto judeus como gentios, tinham pecado e assim não podiam ter comunhão com Deus, baseados nas suas próprias obras perfeitas. Quando o homem peca, seu pecado o separa do seu Criador e ele não pode desfrutar da comunhão com Deus. Deus não será parceiro de ninguém no pecado. Irmãos, se um dia um cristão decidir andar nas trevas por desobediência à vontade de Deus, ele terá que fazer isso sozinho, sem a presença do seu Criador. Na sua infinita bondade, ele providenciou outros meios para o homem ser justificado na sua presença. Para todos os que têm pecado, a comunhão com Deus só é possível através da fé, isto é, através do conhecimento do Evangelho. Somente aqueles que forem perdoados de todos os seus pecados poderão participar do reino de Deus. Podemos ter os nossos pecados perdoados através do sacrifício de Jesus Cristo. Quando somos batizados, deixamos o império das trevas e somos transportados para o reino de luz e nos tornamos parte da família espiritual de Deus e estabelecemos uma relação de comunhão com o Pai, com Jesus Cristo e com todos os outros cristãos. Uma vez que a gente tenha estabelecido esta relação espiritual com Deus, nos tornamos participantes de nossa própria salvação com Ele. Nos tornamos participantes da divina natureza, isto é, temos que ser santo como aquele que nos chamou é santo. Nos tornamos participantes dos sofrimentos de Cristo quando suportamos a perseguição por sua causa. Nos tornamos participantes com os nossos companheiros cristãos no objetivo comum de glorificar a Deus. A manutenção de nossa comunhão com Deus exige que continuemos a andar na luz como Ele sempre está na luz. Queridos irmãos, andar na luz não significa conhecimento perfeito de tudo que está escrito na Bíblia. Nossa comunhão com Deus não foi estabelecida na base do conhecimento perfeito das Escrituras e nem é mantida nessa base. Um dos maiores exemplos de conversão ao cristianismo foi a do carcereiro de Filipe, descrito nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16, nos versículos 19 a 34. Aquele homem ouviu a mensagem da salvação e obedeceu ao Evangelho na mesma noite, estabelecendo assim sua comunhão com Deus. É bem provável que aquele carcereiro tinha pouco ou nenhum conhecimento da palavra de Deus. Porém, hoje, aqueles que estão em comunhão com Deus precisam estudar a palavra e crescer em conhecimento. A palavra de Deus está disponível para nós e não podemos usar a ignorância como uma desculpa para a desobediência. A vida dos novos cristãos precisa ser fundamentada com as bases da palavra de Deus.
com o seu crescimento neste conhecimento, estarão preparados para aceitá-las com mais facilidade. O ser humano temente a Deus tem que estar sempre pronto para se arrepender de qualquer pecado cometido em sua vida e confessá-lo buscando o perdão. Caminhar na luz também não significa uma vida sem pecado. Pelo contrário, veja o que João escreveu em 1 João, no capítulo 1, versículo 7. O cristão que abre sua boca e declara não ter cometido pecado está enganado e a verdade não está com ele. E ele não deve continuar no pecado. O servo de Deus tem que estar sempre pronto para se arrepender de qualquer pecado que venha a ser cometido em sua vida e confessá-lo buscando o perdão. Deus deseja que seus filhos estejam sempre em comunhão uns com os outros. Mas a nossa comunhão com as outras pessoas depende de nossa comunhão com Deus. Como já foi dito antes, quando nos tornamos filhos de Deus, também nos tornamos parte de uma irmandade espiritual. Existe um sentido no qual todos os filhos espirituais de Deus compartilham uma fé comum e uma salvação comum. No primeiro século, os grupos locais de homens santos se encontravam para adorar a Deus e para trabalhar junto pela causa de Jesus Cristo. Eles partilhavam o ensinamento do Evangelho, tanto pessoalmente como pelo sustento dos pregadores da palavra de Deus. Eles partilhavam uma educação mútua. Eles tinham comunhão na celebração da ceia do Senhor, no canto de louvor a Deus e nas suas orações. Os primeiros cristãos compartilhavam suas coisas materiais com os irmãos que tinham necessidade. Assim como Deus não terá comunhão com quem está no pecado, nós precisamos recusar participação no erro. Irmãos, Adão e Eva perderam sua comunhão com Deus por causa do pecado, mas através de Jesus Cristo podemos ter novamente essa comunhão com o nosso Criador. O que foi perdido no Jardim do Éden pode ser conseguido mais uma vez com Jesus Cristo. Enfim, viver em comunhão com Deus e seu Filho é vivermos os amando e fazendo as suas obras com o mesmo amor do início de tudo. Queridos irmãos, encerro esse vídeo na certeza de que todos estamos vivendo uma perfeita comunhão com nosso Deus. Deixo aqui meus agradecimentos a todos que dedicaram um pouco do seu tempo para ouvir as minhas palavras. Que a paz do Senhor nosso Deus esteja sempre conosco. Amém.